2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a seguir. Ontem, no Templo Central, eu falei sobre esse assunto e vou reproduzir nesse momento. Claro que vai ser um pouco diferente, né? A gente pode pregar a mesma mensagem 100 vezes a mesma, mas nunca é como a primeira, a segunda, a terceira. Sempre Deus fala de uma forma diferente. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus, e Deus também salvou mais outras 7 pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas mais que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Amém. Eu quero chamar a sua preciosíssima atenção, toda a atenção nesse momento, para a palavra do Senhor. Meus irmãos e amigos, nós estamos, bem verdade, já nos últimos segundos, milésimos da igreja aqui na face da terra. A gente tem observado que tem acontecido tantas e tantas barbaridades neste mundo afora, que chega ao ponto de nós ficarmos perplexos com tantas e tantas coisas que têm acontecido. Mas dizer uma coisa boa para vocês: nós temos uma esperança. A igreja tem uma esperança. Que esperança é essa? É a esperança de sermos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora observem que o nosso eterno Deus deu oportunidades para aquelas gerações, tanto da época de Noé como da época de Ló. O Senhor deu oportunidade. O Senhor não perdoou porque eles não se arrependeram. Quando a gente observa aqui o texto, e Deus não os perdoou, de verdade, porque não achou arrependimento em seus corações. Deus só pode perdoar alguém se alguém se arrepender. Esse é o primeiro ponto importantíssimo na vida de qualquer pessoa. Ela só pode ser perdoada se ela se arrepender. Se ela não se arrepender, ela não tem como ser perdoada. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Isso aqui se trata, meus irmãos e amigos, dos anjos que caíram, da terça parte que se rebelaram contra o Senhor lá na eternidade, juntamente com Satanás, o diabo. Eles se rebelaram
lá na eternidade, no céu, e o Senhor teve que expulsá-los. Teve que expulsá-los. Com certeza, meus irmãos, o inimigo das nossas almas teve a sua riquíssima oportunidade, mas também ele não se arrependeu dos seus atos, da sua rebeldia contra o Senhor. E pelo contrário, ele arquitetou um plano maléfico, maligno, e ainda trouxe a terça parte dos anjos com ele. Agora imagine, meus irmãos, o poder sagaz do adversário das nossas almas. Hoje esse inimigo está trabalhando na mente, no coração das pessoas. Ele ainda usa essa mesma arma, e diga-se passagem, é uma arma muito poderosa. A divisão, a rebelião, a contenda, tudo isso que a gente tem visto, meus irmãos, no mundo, é fruto da maldade do inimigo. É fruto da maldade do inimigo. Mas o nosso Deus teve que expulsá-los. Diz a palavra, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Vai chegar o dia do julgamento, que será o juízo final. O juízo final vai chegar. Diz a palavra de Deus que uns ficaram no espaço. Quando eles caíram, uns ficaram nas regiões celestiais, no espaço. Outros caíram na água. Outros caíram na terra. Outros ficaram no abismo, acorrentados. Mas vai chegar o dia do julgamento, vai chegar. Apocalipse fala sobre isso. O trono branco de Deus fala sobre isso. Vai comparecer as pessoas pequenas e grandes, tribos, nações, línguas e povos. Vai comparecer. E quando o Senhor abrir os livros e também abrir o livro da vida, se não tiver o nome daquela pessoa escrita no livro da vida, será lançado no lago de fogo, aonde está Satanás, seus anjos caídos, e também falso profeta e a besta. Eles serão lançados e vão sofrer eternamente. Olha, meus irmãos, nós estamos aqui pregando, ensinando. Jesus vai voltar. Você crê que Jesus vai voltar? Sim, pastor. Eu creio piamente que Jesus vai voltar. Pois bem, mas mesmo assim, muitas pessoas não querem se arrepender, não querem voltar para Jesus. Este é o grande fator. Elas querem viver como vivia antigamente na geração de Noé. Deus falou para Noé: Noé, construa uma grande arca e diga para o povo que eu vou mandar um dilúvio. Eu vou mandar um grande dilúvio. Agora, o povo precisa entender que eles precisam se arrepender para que eles possam entrar na arca. Ah, meus irmãos, o povo começou foi criticar Noé, a família de Noé, mas Noé continuou no propósito. Você que é crente, você que é salvo, continue no seu propósito. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas continua servindo ao Senhor. Com esse propósito, é difícil? Chegar é difícil, mas não é impossível. Afinal de contas, nós estamos no caminho estreito, e nesse caminho estreito é um caminho apertado. É o caminho que conduz para a vida eterna, e só vai subir quem permanecer neste caminho. Noé, meus irmãos, entrou na arca. Ele, sua esposa, seus filhos e as noras e suas noras entraram, foram salvos, mas aqueles que desobedeceram foram condenados. É o que diz a palavra de Deus. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Não queriam saber de Deus. Naquela época não é diferente de hoje. Muitos não queriam saber de Deus. Você precisa querer saber quem é Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se aproximar do Senhor. Diz a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Deus vos chegará a vós.
Você precisa se aproximar de Deus. Se aproxime, meu amigo. Se aproxime. Exatamente ao contrário. Quando nós não nos aproximamos, nós estamos determinados a sermos condenados. São as nossas ações, nossas atitudes que fazem com que nós venhamos sermos condenados. Deus não vai obrigar ninguém. Deus tem os seus profetas, os seus servos e servas aqui na terra para pregar, ensinar, mostrar o caminho da verdade pelo qual a pessoa deve andar e trilhar. Exatamente o que aconteceu no mundo antigo. Deus usou poderosamente Noé, a família de Noé, para que o povo pudesse entrar na arca antes do dilúvio, mas para que o povo pudesse construir a arca, crer naquela mensagem, mas o povo não acreditou. A gente vê outro caso, no versículo 6, Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Olha só, isso vai acontecer, meus irmãos. Isso aqui aconteceu de forma explícita. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. O fogo de Deus caiu naquelas cidades, destruiu aquelas cidades ao ponto que as mesmas ficaram só a cinza. Só cinzas. Já pensou, meus irmãos, esta grande catástrofe que ocorreu nas cidades de Sodoma e Gomorra? Exatamente porque o povo não queria saber de Deus. E eu abro aqui um parêntese: o que tem de crentes que não querem saber mais de Deus? O que tem de pessoas desviadas que não querem mais saber de Deus? Você precisa saber de Deus, você precisa correr para os pés do Senhor. Faça como o filho pródigo, ele correu e voltou para a casa do pai. Quebre o orgulho. Ele quebrou todo o orgulho. Quebre esse orgulho, você precisa quebrar esse orgulho. Não vou para a igreja porque eu estou com vergonha, não vou voltar porque eu estou com vergonha. Meu irmão, você prefere ficar com essa vergonha no lago de fogo, no inferno, se Jesus voltar ou se você perder a sua vida? É tão simples você voltar para Jesus. Então tire o orgulho de dentro de você. Tire esse orgulho, essa prepotência. Se humilha, reconheça, diga: Senhor, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu não quero ser destruído pelo fogo. Não quero ser, meu Deus, como as cidades de Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, o Senhor livrou Ló. O versículo 7 diz: e ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Aquelas cidades estavam mergulhadas na imoralidade. Já pensou, meus irmãos? Hoje não é diferente. O mundo está mergulhado na imoralidade. Não tem mais moral, perderam o pudor, perderam a consciência para com o Senhor. Não tem mais pudor, não tem mais regra, não tem mais limites. Meu Deus, o que está acontecendo? São as profecias que estão se cumprindo na íntegra. Mas o versículo 8 diz assim: todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas mais que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, também sabe como guardar os maus e baixos de castigo para o dia do julgamento. Olha, vai chegar o dia do julgamento. Aqueles que são bons, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que são fiéis ao Senhor, serão não condenados, mas vão viver eternamente com o Senhor. Mas aqueles que viraram as costas para Deus, se tornaram pessoas más, se tornaram pessoas desobedientes e não quiseram saber de Deus, mesmo respeitando
mesmo respeitando a igreja, mesmo respeitando as pessoas, mas lá no íntimo do coração, elas se tornaram inimigas do Senhor. Olha, está na hora de você voltar para Jesus, está na hora de você aceitar a Cristo como Salvador. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia, que você possa juntar a tua família, você possa juntar teus parentes e dizer assim: a partir de hoje vamos tomar aqui uma decisão na nossa casa, não vamos mais viver desta forma, desta maneira. Eu creio que grandes maravilhas, grandes coisas Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Aproveite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que Jesus possa salvá-las também, para que outras pessoas possam ser agraciadas por Deus. Amém, amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.